Alguém aqui conhece Anitta? Deve conhecer, né? NX0. É porque existe um conflito de geração. A Anitta não, porque é mais nova. Já é de 7 anos pra cá. Mas o NX0, por exemplo, eu tenho 35 anos. Então, eu às vezes converso com a galera. Vocês têm o quê? 20 anos? 21? Então, quando o NX0 começou a bombar, vocês tinham, sei lá, talvez 5 anos. Sem dúvida alguma. Porque... então, aí já não era... Aí já era, na verdade, a curva descendente deles, assim. O NX começou mesmo em 2004, quando eu fiz o primeiro Rio Rock Tour, que era um evento que eu fazia lá no Citibank Hall, que agora é Quilômetro de Vantagem Hall. Eu juntava algumas bandas que na época eram bandas muito incipientes, estavam começando, e aí juntava 10, 15 bandas e a gente fazia um festival de bandas e lotava, e aí começou a ter repercussão no Brasil inteiro. Eles começaram ali, então a gente está em 2018, vamos para 2019, falando de 2004, né? A gente está falando de pelo menos 14 anos, que eles começaram. Eu vou voltar um pouco no tempo. Quando tinha 15 anos, resolvi fazer uma festa para minha turma, para os amigos da turma. Eu falei, cara, eu vou fazer um evento aqui na casa do meu pai, era uma casa que tinha um jardim grande, e vou convidar os meus amigos de todas as escolas que eu passei. Só que era muita escola. Então você convidava 10 amigos de cada escola, tinha passado por 6 escolas, eram 60. Se cada um deles chamassem mais 10 amigos, a coisa ficou gigantesca. Então uma festinha para juntar amigos, que era para 50 pessoas, virou uma festa de 800 pessoas. Aí eu falei, cara, que parada maneira, eu posso ganhar dinheiro com isso, porque eu acho que se eu cobrasse 10 reais de cada um e eu botasse um DJ, a galera ia vir do mesmo jeito. Aí deu 20 dias, eu falei, cara, agora eu vou fazer direito. Aí fiz convite, vendi nas escolas, numa época que não existia ainda o fantástico mundo da internet. Era no peito, você tinha que ir na porta das escolas, você encontrava com um amigo no final de semana, dava os convites para eles. E a festa que eu planejei essa segunda, deram 2.000 pessoas, e na época eu fiz uma área VIP dentro da minha casa, olha que loucura. E eu vou falar em valores absolutos pra vocês entenderem. Foi em 2001. Essa festa me deu de lucro 30 mil reais, eu lembro até hoje disso, quando eu tinha 16 anos. Falei, cara, eu quero viver dessa porra, vou fazer isso da minha vida. Porra, me divirto, ganho dinheiro, porra, quero isso pra minha vida. E aí no meio do caminho, eu fui fazer a minha segunda, aluguei uma outra casa dentro do condomínio, que não tinha ninguém morando, para não avacalhar na casa do meu pai. E aí o condomínio entrou com um abaixo-assinado e não deixaram eu fazer a festa. Aí eu falei, cara, o negócio ficou grande, eu vou precisar me profissionalizar. Isso estudando. E aí fui e montei um site chamado Noite Universitária, que na época não existia rede social. E eu tinha alguns amigos que já estudavam na PUC. E eu entendia que a galera da PUC, por exemplo, assim como aqui, só que hoje tem rede social, na época não tinha, queria conhecer mais da vida um do outro. Só que não tinha como. E a gente era um pouco nerd, os meus sócios também eram um pouco nerd, gostavam muito de programação. E aí a gente contratou na época uma galera que era mais nerd um pouquinho, e a gente fez um site. E o grande lance desse site era que, inclusive, o Félix trabalhou no que era concorrente ao meu, que é do meu irmão mesmo. O grande lance era que na época você não tinha smartphone, então para você ir numa noitada, num evento, você ter uma foto, você precisava que um fotógrafo batesse aquela foto ali, upasse, ou você ia ter que ir uma máquina para noitada, que você não queria. Esse fotógrafo upava essa foto no site, e a pessoa, para entrar no site e pegar a foto, era obrigada a deixar o e-mail. Então eu gerava lead. Então a gente, com o Noite Universitária, que foi o pioneiro, em mais ou menos, que era uma coisa que era para ficar só dentro da PUC, mas virou uma coisa Rio, se pá, até Brasil, eu acho, porque a gente tinha muito mailing de outras pessoas, que, como o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, as pessoas vinham para cá para se divertir, acabavam deixando seus e-mails, então a gente tinha sim uma gordura ali de e-mails de outros estados, porém a grande maioria era do Rio. A gente conseguiu
arrecadar aí num mês cerca de 220 mil e-mails. Eu lembro muito bem desses números porque eram números muito marcantes. E-mails ativos e de pessoas que estavam dispostas a sair para a noite. Quer dizer, era muita coisa. No momento que você não era bombardeado, sua atenção não era tão dividida como é hoje em dia. Então, hoje você está dormindo, chega um pop-up para você maldito e acende o teu quarto inteiro, porque o celular tem uma luz incrível e você fica ali perdido e assim, no teu canto, dormindo. Naquela época não existia isso, você não era tão invadido com as informações e a sua atenção, a atenção das pessoas não era tão dividida. Hoje existe uma guerra muito grande por atenção e eu acho que esse é o maior ativo do mundo, na minha opinião, depois do ser humano, é a atenção. E se você consegue capturar a atenção das pessoas, você tem tudo. Esse site fez com que eu pudesse fazer muitos eventos, porque cada promotor ia lá e convidava para uma noite. Eu apertava um botão e convidava para 10 ao mesmo tempo, porque eu programava, eu ia lá na boate Islávia, que era uma boate, falava com o dono da boate: querido, eu quero fazer um evento aqui, isso com 16 anos, eu era menor de idade, fingia que era maior. Quero fazer um evento aqui, só que eu preciso que você faça mulher de graça até meia-noite, após meia-noite mulher R$10, os números para a época, né? E depois, e homem 20 a noite inteira. E aí o cara falava, beleza. Aí eu criava uma arte, um flyer, mandava por e-mail para a galera daquela região, e a Islávia era na Barra. Aí eu pegava o Rei do Bacalhau, que era em outro lugar, fazia. Pegava a Hideaway, que era em Laranjeiras, fazia. Pegava sei lá, Melimelô, que era na Lagoa, fazia. Então eu distribuía dentro do Rio por regiões e fazia no mesmo dia, ao mesmo tempo, 8 noites, 10 noites. Chegou a ter mês que eu conseguia fazer 60 eventos num mês. E aí aquele dinheiro que eu falei para vocês que eu fiz na casa do meu pai passou a ser um dinheiro muito pequeno, que eu comecei a ganhar muito mais. E ali eu pensei o seguinte, eu vou me profissionalizar nisso e vou fazer o site ser muito maior e vou viver disso para minha vida inteira, eu quero isso para minha vida, é isso que eu quero. Só que eu estava no momento que eu estava decidindo que eu estava acabando o segundo grau e indo para a faculdade. No meio disso tudo, eu passei por apresentar um programa de televisão na Bandeirantes, porque sobre noite, sempre gostei muito da noite e eu queria profissionalizar a noite, então uma vez o Tufi Dueck, que era o diretor da Bandeirantes do Brasil inteiro, foi num evento meu, me convidou, eu apresentei um programa que era dirigido por ele e logo depois entrou a Marlene Matos, que também não sei se vocês conhecem, era diretora da Xuxa, ela assumiu a Bandeirantes uma época e eu fiquei um ano apresentando esse programa, só que era um programa que era cansativo, porque eu viajava o Brasil inteiro com 17 anos e era muito chato, porque a segunda eu tinha que estar num lugar, quarta em outro, sexta em outro. E aí eu comecei a deixar os meus eventos de lado. E o programa, por mais que fosse muito legal, glamouroso, as pessoas te conheciam, e era legal pra caramba, esse negócio de todo mundo te conhecer e tal, da fama, do mosquitinho da fama, mas eles me pagavam um fixo ali. E com os eventos eu ganhava muito mais. E eu falei, cara, se eu pretendo ter uma vida longa, eu preciso ter um caixa para poder investir no que eu quero. E aí eu não renovei com a Band, continuei fazendo eventos, chegou nos meus 18 anos, vou resumir. Chegou nos meus 18 anos, Aí eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida mesmo. Fiz um semestre de publicidade na Estácio da Barra. Tranquei porque eu entendi que eu já estava além daquilo. Eu já estava fazendo o que as pessoas estavam ensinando que deveria ser feito. Então, falei, cara, eu não vou ficar aqui, vou abraçar o meu sonho. E aí tranquei e nunca mais voltei. Porque as coisas deram certo, graças a Deus. De lá vou seguir minha vida até hoje em dia. Aí continuei fazendo muitos eventos, vieram as redes sociais, né? Era primeiro MSN, Mirk primeiro, depois MSN, ICQ, MSN, aí Orkut, Facebook, e essas redes sociais plataformas vieram tirando um pouco do espaço do site do Noite Universitária, que até então era a única forma que as pessoas tinham de ter as fotos delas. Vieram os iPhones, vieram os Blackberries, e aí você começava a tirar foto de você mesmo que muito ruim, e aí você já conseguia ter acesso a isso, as pessoas não entravam mais no site para poder pegar as suas fotos, aquele lead, aquele e-mail, os e-mails que a gente foi tendo começaram a morrer e começaram a ter
cada vez menos e-mails, porque as pessoas não entravam mais para pegar foto, então tinha menos e-mail. A pessoa que frequentava o site, que tinha colocado ali o e-mail há anos atrás, com 18 anos, já estavam com 22, 23, já não saía mais, uns já estavam casados, outros já não queriam mais ir para a noitada, estavam viajando, já tinham morrido, e aí aquele e-mail foi parando de ter valor. E aí eu falei, cara, vou ter que me reinventar. O que a gente fez então? Criou festivais. E aí eu comecei a fazer festivais grandes, que ao invés de reunir 600 pessoas numa boate, eu reunia 8.000. Então eu levava mais tempo para produzir, levava um mês, mas eu dava uma porrada e faturava muito mais. E o festival não dependia dos e-mails ou de você convidar, dependia de boas atrações, de ganchos. E aí eu comecei a fazer o Rio Rock Tour, que era um festival de rock, na verdade era o punk rock, que na época eram as bandas emo-cores, que na verdade nunca foram emo-cores, eram bandas que se espelhavam muito no Blink-182, em Green Day, Fall Out Boy, bandas inclusive que depois eu fiz os shows, trouxe para o Brasil. E aí eu botava algumas dessas bandas juntas, que eram muito pequenas, mas já arrastavam multidões. Então eu fiz um show uma vez, foi um divisor de águas. Foi um Rio Rock Tour que eu botei o CPM 22, que na época tinha um cachê de 32 mil e era a maior banda de rock da época, de punk rock, né? E botei o For Fun para abrir. Alguém conhece For Fun aqui? Sim. Mas na época do For Fun, sabe? Não é o For Fun de hoje em dia, não. Era o For Fun de História de Verão, punk rock. Nada contra, tá? Adoro a evolução deles musical, gosto muito do que eles fazem hoje em dia, mas na época era uma outra coisa. E aí naquele dia a gente fez uma enquete, que na época não tinha tablet, você não conseguia fazer pela internet com tanta facilidade. A gente botava promotoras na porta com uma listinha falando, você tá aqui por quem? Você veio pelo CPM ou pelo For Fun? E curiosamente, cara, 60%, 70%, a grande maioria estava ali por causa do For Fun. O cachê do CPM era 32 mil, o cachê do For Fun era 2 mil. Eu falei, caralho, eu vou fazer um outro desse só com For Fun. E aí deu 2 meses, eu fiz um só com For Fun, lotou, e o For Fun foi, assinou com o Liminha, que é um dos maiores produtores musicais do Brasil. Na minha opinião, se não for o maior, é um dos maiores. É porque é muito difícil você falar o maior, porque as pessoas não são, elas estão, né? Elas estão num bom momento. Então, daqui a pouco ele não está mais, vem outro. Eu falo que ele é um dos maiores pelo momento, pela época, por tudo que ele fez. E aí eu falei, cara, vou fazer o For Fun. Aí eu fiz o For Fun, entupiu. E aí eu falei, cara, peraí, eu fiz um negócio com o For Fun, entupiu, o For Fun foi lá e assinou com o Liminha. Aí eu pensei, eu estou fazendo marketing, eu estou fazendo publicidade dessas bandas. Porque para encher o evento, eu não divulgava o evento, eu divulgava as bandas. Porque se a banda estava forte, o evento ia lotar. Então eu comecei a pegar a banda que tinha, sei lá, 400 fãs e transformava em bandas que eram conhecidas no Brasil inteiro. Então eu fui empresário da NX0, fui empresário do Strike. Conhece o Strike? No auge deles, que foi na época que eles cantavam Paraíso Proibido, que foi a abertura da Malhação. Foi a primeira banda, depois de 12 ou 13 anos de Malhação, que foi a abertura, que era Charlie Brown, depois Lu Santos, Charlie Brown, depois o Strike. Depois disso, Malhação perdeu um pouco o foco e aí já não tinha tanto impacto, não representava tanto como representava para a minha geração. Pra vocês entenderem, na minha geração, Malhação tinha mais audiência do que qualquer novela das 8, das 9. E tudo que tocava ali virava no Brasil inteiro. Então, se a abertura daquela novela significa que no dia seguinte, o teu telefone não ia parar de tocar. E era isso que aconteceu. A gente fez Faustão, fez um monte de programa de televisão, a banda cresceu muito rápido. E eu peguei, ainda na ilusão de que o meu negócio era evento, e falei, porra, eu não posso me dedicar para a banda, e eu não quero que a banda morra. Então eu vendi a banda para o Chantilly, que é um cara muito grande no mercado, também já é de uma outra geração, já deve ter hoje seus 55 anos, que na época ele tinha sido empresário do Jota Quest, hoje, agora, atualmente, até pouquíssimo tempo, até o Rapa parar, foi o último empresário do Rapa, nessa fase da volta do Rapa mais forte, com Anjos, todas essas últimas músicas do Rapa foi ele que empresariou. Ele é atualmente o empresário do 1120. E aí eu vendi pra ele, e aí eu fui ficando triste, porque eu falava, cara, isso que eu quero pra minha vida. E aí eu tô fazendo as bandas acontecerem, tô, assim, entrando um pouco até no que vocês fazem aqui. Eu preparava já naquela época o conteúdo audiovisual deles, fazia clipe.
ia nas minhas amigas que eram atrizes na época, até que faziam uma olhação, eu falava, cara, faz aqui o clipe de graça. Elas, claro que eu faço. Produziu, e assim, naquela época não era como hoje em dia, né? Que você consegue comprar uma câmera bacana, falando de 15 a 12 anos atrás, 15 anos atrás, você consegue comprar uma câmera digna por, sei lá, R$2.000, R$2.500. Se você for viajar, ou tiver um amigo que está viajando, você compra lá nos Estados Unidos e paga menos. Naquela época era tudo muito caro. Você fazia um clipe, você precisava de gastar muito dinheiro, sabe? Ou ficava com uma qualidade tosquérrima. E aí o que aconteceu foi que, porra, eu comecei a dar uns meus pulos. Eu gravava clipe de celular, eu comprava câmeras mais baratas e gravava, câmeras que você não tinha como gravar, que você só tinha como... Era para fotografar, então você tinha que gravar de 30 em 30 segundos, era bizarro isso. Você gravava 30 segundos e ela travava. Aí você gravava de novo. Então se a cena estivesse incrível, você morria com a cena, fazia de novo. Porque a câmera travava, você falava, para, grava de novo. E essas dificuldades, cara, eram coisas que na época não eram dificuldades, era parte do nosso dia a dia. Hoje, olhando para trás, eu falo, caralho, como é muito mais fácil. E aí eu falei, cara, eu tô fazendo marketing dessa galera toda, eu tô fazendo publicidade dessa galera, eu tô empresariando essa galera e não sei. Então eu tô esquentando, eu me vi como micro-ondas, né? Eu falava, cara, tô esquentando a banda e vem outro cara e come. Porra, eu quero muito ser esse cara que vai estar esquentando, mas que depois vai comer. E aí eu falava, cara, vamos... Aí deu um estalo. Os meus sócios começaram a querer abrir uma empresa de formatura. Eu não queria, porque era uma coisa que, inclusive, era mais engomada do que a noite, e eu estava no sentido contrário a isso. Por exemplo, formatura é um negócio que eu não acredito, a festa de formatura, tá? Vai contra o que eu acredito. Aí entra naquele lance meu do que eu acredito, das coisas que fazem sentido pra mim. Não faz sentido pra mim, né, gastar R$1,5 milhão numa festa para nego se formar, sacou? Faz sentido. Mas beleza, a galera ama, e eles abriram a empresa de formatura, ganharam muito dinheiro, e eu falei, cara, eu não quero essa porra pra minha vida. Entreguei a minha parte da sociedade, nem vendi. E não me arrependo disso não, porque como eu entreguei, ninguém me cobrou, ninguém ficou no meu pé. Primeiro, queria fazer uma pergunta aqui antes de continuar. Essa storytelling, isso que eu estou contando aqui, é só pra gente poder se situar, porque eu acho que nada do que a gente hoje vive vale sem referências. Mas é um pouco entediante às vezes. Tá chato o papo? Então vamos seguir. E aí no meio disso, eu falei, cara, eu quero viver de música. Então eu fazia um evento chamado Funk Hop, olha que loucura. Era uma festa de funk com hip hop, um nome incrível, Funk Hop. Que ideia, né? E aí a gente fazia toda quarta-feira na Baronete, era o maior faturamento da Baronete. Baronete era uma casa de festa que tinha a maior boate que o Rio de Janeiro já viu. Talvez uma das maiores que o Brasil já viu, maiores que eu digo de nome, de potência, de faturamento. E era no meio do coração de Ipanema ali. Ali era Nossa Senhora, né? Na Praça Nossa Senhora, não era? Soledad da Paz. Enfim, era ali na praça, no coração de Ipanema, um ponto... Era um lugar de referência, você não podia ter vindo no Rio de Janeiro... Sem passar lá. Era uma casa, tipo assim... Era uma casa fantástica em tudo. Do dono ao menor funcionário, já podia muito bem, eram amigos, parceiros o tempo todo. Era muito glamuroso ainda, porque hoje, como a atenção é muito dividida, vocês estão vivendo uma época que é muito diferente, galera, acreditem em mim. São 15 anos, 12, 10 de diferença, mas é muita diferença. Na minha época, na nossa época, as pessoas se estapeavam para marcar o seu aniversário numa boate. Então, assim, era o auge, era você conseguir fazer o seu aniversário numa quarta-feira da Baronete, porque ia ter lá um DJ X e um MC. E hoje, cara, você comemorar seu aniversário numa boate é demodê, é brega, ninguém quer. Você quer fazer em casa com os amigos, um churrasco, você quer sair, você quer fazer num evento, se for o caso. Os eventos hoje cresceram muito porque as boates foram perdendo força, porque as pessoas... É tudo muito líquido, né? E aí eu falei, cara, vou viver disso de música. Fazia Baronete, fui contratar um dia o Sapão, o MC Sapão, conhecem? Que canta Eu Tô Tranquilão e tal. Ultimamente, a música de sucesso dele, a última música que eu trabalhei com ele foi Vou Desafiar Você. O Sapão era um cara que eu contratava, eu pagava R$2.000 no cachê e ele sempre entupia a boate. Eu falava que estranho, porque eu pagava R$10.000 no cachê do Bochecha e ele não entupia a boate. E a empresária do Sapão na época não investia nele. Eu tinha um irmão de consideração, que eu tenho até hoje, um grande amigo meu, que tinha acabado de vender um apartamento e estava com dinheiro parado. Ele falou, cara, quero fazer um evento com você, quero investir em alguma coisa com você. Eu falei, cara, não vamos fazer evento? Vamos fazer uma parada que eu acredito muito? Vamos empresariar um artista juntos? Ele falou, vamos. Então eu fui lá no escritório que me vendia esse artista e falei, olha, ao invés de comprar uma data dele, eu quero comprar um percentual dele.
Só que eu quero comprar um percentual dele e quero investir na carreira dele da maneira como eu acho que ele vai crescer. E aí eu fui lá, comprei um percentual do artista, 30%, deixei 10 com esse amigo meu que botou o dinheiro, 10 ficaram comigo e 10 eu chamei o melhor produtor do mercado na época, que é Humberto Tavares, é uma referência. Ele hoje é o maior produtor de urban, que é tipo, funk, rap, todo tipo de música urbana. Ele é que produz quase tudo da Anitta, da Ludmilla, um 44K, além de ser um excelente compositor. O Sapão saiu de um faturamento bruto mês de 80 mil reais para 250. E a gente conseguiu fazer num ano com o Sapão quase 5 milhões de reais, juntando épocas mais fortes e menos fortes, porque Carnaval faturava mais, agosto, que é um mês muito ruim, fatura menos. E paguei tudo que esse meu amigo botou de dinheiro em um ano e ele ficou ganhando dinheiro mais 4 anos. Foi um ótimo investimento para ele. E esse meu amigo, irmão, né, sou padrinho de casamento dele. Ali começou a minha história na música, porque eu falei, cara, eu realmente sei fazer isso. Eu fazia com as bandas e achava que eu sabia. Já era empresário das bandas mesmo. E agora sou realmente empresário do Sapão. E como eu morei um tempinho nos Estados Unidos e via que naquela época ainda existia um delay muito grande, hoje com a internet, os lançamentos de filme, por exemplo, são mundiais, é tudo ao mesmo tempo. Na época não era assim. Na época tudo que acontecia nos Estados Unidos acontecia no Brasil 1 ano e meio depois. Então, se você estava muito ligado no que acontecia lá, viajando muito, conectado com o que estava acontecendo lá, você conseguia sair na frente aqui, você replicava aquilo aqui. Então, era a época das divas pop, das grandes divas pop. E aí, um dia eu falei, cara, é isso. O Naldo estava bombando, só que ele era homem. E, potencialmente falando, mulher vende muito mais. Por linha de produto, maquiagem, porque mulher vende para mulher e para homem. Então, por exemplo, você faz um show com uma mulher, a mulher quer ir e o homem quer ir. Por motivações diferentes. De repente o homem quer ir porque gosta da música e porque é um mulherão, e a mulher quer ir porque gosta da música e porque admira como mulher. E então você junta de todos os lados. E aí eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer, vou buscar a mulher daqui. Mas entra um conceito meu também de, eu chamo de early adopters e later adopters, que são as pessoas que aderem em um primeiro momento a algum movimento e as pessoas que aderem num segundo momento, esse movimento. É como se fosse uma onda, né? Tem gente que pega a onda quando ela está se formando e aí consegue dropar a onda inteira. E tem gente que pega a onda quando ela já está na espuma. E aí fudeu. E a grande maioria pega quando está na espuma. E na época, existia um movimento do Naldo e não existia um movimento feminino. E a Perla, ela já tinha acabado. Ela já tinha acabado com a carreira dela. Já tinha feito tanta merda que a carreira dela não ia mais andar. E aí eu falei, cara, eu vou achar essa mulher. E aí um dia eu fui comer. Apesar de morar na Barra, eu joguei basquete muito tempo e sempre tive muitos amigos do meu time que eu jogava, que eu fui federado, né? Porque eu tenho essa mesma altura, eu tenho 79, desde que eu tenho 13 anos, 14 anos. Eu cresci muito rápido, então com 13, 14 eu já era muito alto, então eu jogava basquete. E no meu time tinha gente de tudo que era canto do Rio. E um dos meus melhores amigos de time morava em Olaria e a gente gostava de comer um picadinho da tia lá, que era um filé aperitivo, que era assim, cara, era uma bacia, você pagava 10 reais, era gigante, era metade batata frita e metade picadinho, né, carne, filé aperitivo. Fui lá, sentei. Quando eu sentei, eu olhei pro lado assim, tinha uma placa, MC Anitta, no Olaria Atlético Clube. Eu falei, vou lá dentro ver essa porra, porque eu gostava já de uma música dela, que era a Menina Má. Aí eu falei, cara, eu vou lá porque eu sou viciado nessa música, musicalmente falando, Menina Má era um funk feito em forma de jazz e blues, era foda, era genial. E o produtor dela depois veio a ser meu sócio aqui. Esse produtor, né? Porque depois o estouro dela, a grande fase dela que ela viveu com a gente, comigo empresariando, foi com o Humberto Tavares produzindo, que é o cara que eu falei que eu botei pra ser sócio do Sapão. Na época era Batutinha que tinha feito essa música, Menina Má. Eu falei, caralho, que música foda. Aquilo era muito musical e além de ser muito musical, tava muito à frente do tempo. E é o que eu falei agora há pouco tempo. Agora, há 5 minutos. O Brasil, naquela época, se você estava à frente do tempo do mundo, você ganhava o jogo. O jogo era você estar à frente do tempo aqui dentro do Brasil, porque o mundo andava num tempo e o Brasil em outro. Eu falei, caralho, essa menina é foda. E aí eu fui investigar a vida, fui no show, mandei uma mensagem pra ela, porque nesse mundo todo mundo conhece todo mundo, no mundo do empresariamento. E aí mandei uma mensagem pra ela, falei, cara, tudo bem, meu nome é fulano e tal, tô aqui vendo seu show. Ela, caraca, eu te conheço, que foda. Porra, não vê meu show, não vê, pelo amor de Deus, não vê. Ela tava com vergonha, que era em Olaria. E ela tava com vergonha porque esse show em si
ela ia cantar dentro do Olaria Atlético Clube, em cima de umas caixas de feira. E aí ela falou, cara, não vê meu show. Aí eu falei pra ela, cara, eu vou ver teu show, mas eu falei pra ela, eu vou ver teu show, mas eu não vou falar onde eu tô, aí você não vai ter vergonha. Ela falou, não vê. Aí eu falei, tá, não vou ver. Claro que eu vi. Comprei o ingresso, era, sei lá, R$10, entrei, fiquei na arquibancada lá no final pra ela não ver que eu tava lá, porque eu não queria que ela mudasse a postura dela, eu queria ver como ela era. E ali, cara, eu vi uma mágica acontecer, eu vi 300 pessoas, uma coisa muito pequena, mas 300 pessoas cantando tudo. Não era só Menina Mar, era qualquer porra. Músicas que eu nem conhecia ainda. E que não existiam ainda. Nenhuma das que a gente trabalhou, tá? Nenhuma das que vieram depois de Menina Mar. Eram músicas que já existiam, gravadas por elas, pela Furacão 2000, mas que ela não estava trabalhando. E aí eu falei, cara, porra, eu preciso encontrar com essa menina. E aí eu esperei ela na saída do show e falei pra ela, não vi teu show, mas tô te esperando aqui pra te dar um abraço. Aí ela saiu com o carro da Furacão, todo plotado de furacão. Aí parou, saiu, veio me abraçar, falou, pô, que bom que você me esperou e tal, vamos conversar? Vamos. Isso foi no final de semana, um sábado. Na terça a gente estava no Outback da Barra, conversamos. Na sexta seguinte a gente já estava assinando um contrato, só que ele era da Furacão 2000. E a Furacão 2000 na época explorava muito os artistas. Sabe quanto que a Furacão 2000 pagava para cada artista fazer um show? R$150. R$150. E mais o carro, que eles chamavam que era o motorista. Então eles botavam um carro todo plotado e pagavam. E aí eu falei, cara, vou te tirar daqui. E eu fui lá negociar, eu e ela, em 2011 isso. Era um galpão gigante, aquelas caixas de som velhas, sabe, da época da Furacão, tinha aquele, chovia fogos e tal. E aí eu sentei pra conversar com o Rômulo Costa, que é um cara empreendedor pra caralho e que ajudou muito uma geração. Porém, de uma maneira, ao meu ver, muito equivocada. Mas é um puto empresário. E aí eu fui lá conversar com ele, cara, quero tirar ela daqui, ela do meu lado, nervosa. O cara falou, beleza, para tirar ela daqui, você vai ter que pagar 1 milhão. 500 mil pelo artístico, 500 mil pelo fonograma. Dentro da música existem duas modalidades. A música ela é dividida em duas partes. Uma é o artista. Isso é uma coisa. E aí tem uma outra parte que é a parte burocrática da música, que são os fonogramas. Por exemplo, se eu sou um artista e eu gravo uma música, eu me apresento, eu sou o artista, Rafael Brama. E a minha música, o meu fonograma, o que eu gerei, ele pode não ser meu, apesar de eu cantar. Alguém pode ter comprado ele. Não sei se vocês já ouviram falar que há pouco tempo agora, compraram por bilhões, acho que $2 bilhões, todas as músicas, o catálogo do Michael Jackson. Ouviram falar dessas coisas? Que Beatles vendeu o catálogo, depois recomprou, Paul McCartney foi lá e recomprou. É isso. Tem músicas que a propriedade da música não é sua. Oi? Não, o teu direito como intérprete, como autor, é um papo muito longo, tá? Você podia ficar 2 horas falando disso. O seu direito como autor, a pessoa que escreveu a música, e como intérprete, que é quem canta, é seu, é intransferível. Mas o fonograma, aquela gravação, quem pagou por isso, aquele fonograma passa a ser de uma pessoa ou de uma gravadora. No caso, a Furacão 2000 se portava como uma gravadora. Então eles bancavam para ela gravar, e como eles bancavam, o fonograma dela. Resumindo, ela podia sair, mas ela não podia cantar e nem gravar, e nem botar na internet, e nem lançar as músicas. Se eu quisesse lançar aquelas músicas, eu tinha que pagar mais 500. Ela era 500 e as músicas eram 500. Beleza. Conseguimos reduzir tudo para 250. Fui na Warner Music, abri um leilão entre a Warner e Sony, porque eu já conhecia a Warner de outros carnavais, porque a Warner já tentou contratar o Forfan, naquele episódio do Forfan que eu te falei, que o Forfan estava maior que o CPM 22. E na época a Sony é a Som Livre, desculpa. Som Livre e Warner. A Som Livre é do grupo da Globo. E a Som Livre, como esse negócio era um lance muito patriarcal, o cara que falava lá, ó, eu acho que essa artista aqui vale, essa aqui não. E então era uma pessoa, um queridão que falava, você pode, você não pode, você vale, você não vale. Já na Warner era uma banca, tinha um board para analisar números e tudo mais. Então a Warner teve mais sagacidade, porque tiveram pessoas que estudaram os números dela, mesmo naquela época, falaram, cara, essa garota tem um potencial absurdo. E deram uma cartada melhor, assinamos na Warner. Dali por diante eu sentei com ela e falei, cara, a gente tem que ser o que você é, só que nível mundo. E ela já queria ser nível mundo. E eu vou falar brevemente da Anitta, porque se eu falar muito a gente fica também horas falando, porque dá pra fazer aqui um papo só dela. E aí a gente sentou no Gula Gula do Rio Design da Barra, a terça-feira, 8h pouca da noite. Aí eu me amarro em mate, não sei se vocês repararam, tomo mate o dia inteiro. Lá tem um mate batido com limão foda e hortelã. E aí a gente sentou lá, tomou um mate junto, a gente já era empresário dela, já tinha pago a Furacão, a Warner já estava contratada,
E a gente bolou ali o avatar dela, o que ela vai ser, porque ela era isso já desde aquela época. Ela era meiga, carinhosa, mas ela era abusada pra caralho. Então a gente fez aquela logo que era o rabinho e a auréolazinha, a asinha, e aí, que é isso, né, que simboliza o céu e o inferno, né, o bem, o lado bom e o lado ruim, o bem e o mal, e a meiga e a abusada. E aí a partir daí ela foi e compôs Meiga e Abusada, junto com o Humberto Tavares, que é um produtor musical dela até hoje, fuderosíssimo, que é o cara que eu botei no Sapão e que eu trouxe pra Anitta também. E um dia ela chegou pra mim e falou, cara, olha essa porra aqui. Aí me mostrou pra mim e pra minha sócia. Meiga Abusada já tava tocando em rádio, ela falou, não é essa música, é essa aqui, Show das Poderosas. Aí eu falei, cara, foda pra caralho. Minha sócia falou, uma merda. E aí eu falei, cara, que não é mais minha sócia há muitos anos. Eu falei, cara, vambora. E aquilo mudou a vida dela, mudou a minha, mudou a de muita gente, né? Porque hoje, indiretamente, ela gera muito emprego, eu gero muito emprego, a minha empresa. E aí, cara, de lá pra cá, eu fui vivendo na música. Hoje, vou pros dias atuais agora. A gente se dá super bem, a gente se fala quase todo dia. A gente fez um acordo judicial. Ela pagou tudo que ela tinha que pagar pra minha ex-empresa, inclusive pra mim. Nos procurou para fazer esse acordo, que era um processo que já arrastava por 4 anos e meio. Eu fui até Bang, até antes de Bang. Foi a última música, Bang a gente planejou junto, mas eu não cheguei a fazer com ela. Até ali eu estava junto, aí brigamos, né? Ela brigou com a minha sócia. Eu tinha uma sociedade de fato, registrada, reconhecida, em cartório. Eu não podia simplesmente abandonar a minha sócia e falar, eu vou com ela. Então eu tive que ficar ali, por mais que ele tentasse me trazer pro lado dela, por mais que tivesse sido... eu não falo que os motivos que a levaram a fazer o que ela fez estavam errados. Talvez não. Não estou aqui para julgar as brigas entre ela e a minha ex-sócia. Mas a forma como ela fez estava errada. Então estava que hoje ela assumiu isso, me procurou e me usou como porta-voz até para poder ser interlocutor, chegar nessa minha ex-sócia, que ela não se dá bem até hoje, e a gente quitar tudo e acertar. Então viramos essa página. E fui para Miami agora ver o lançamento do EP dela. Eu sou empresário da Melim, que é uma banda... Conhecem Melim? E ela convidou agora há pouco tempo a Melim para participar do Show das Poderosinhas. Estou sempre com ela. Então a gente já se tá unido de novo em prol da música, que é o que a gente sempre amou, sempre dividiu. Da música e dessa liberdade que a gente acha que todos devem ter. Do momento que a gente rompeu, né, em função da minha sócia, até agora, eu refiz a minha vida inteira, porque eu entendi que eu não queria mais fazer nada com a minha ex-sócia, porque o problema dela era pessoal. Por mais que ela fosse uma boa profissional, ela brigava com as pessoas. E aí entra um outro lance, que é muito bacana, que inclusive é um ponto que eu, no meu curso, estou abordando junto com o Felipe, que é um curso que eu tenho online, que a gente vai lançar ano que vem, que a gente já lançou uma turma piloto, né, a raiz, que chama Ego Management, porque hoje em dia é mais difícil você tratar o ego das pessoas em qualquer profissão do que trazer resultados em si. Resultado é fácil, difícil hoje em dia é o ego. Fomos cada um para um lado, tudo certo. Fui fazer uma viagem com o Felipe, ex-parceiro do Félix. Félix trabalhou com o Felipe lá na época que o Felipe tinha um site que era meu concorrente, Night Rio. Eu tinha o Noite Universitária, ele tinha o Night Rio. O Felipe é meu amigo de anos, Felipe, Bruno e Bernardo, é uma família. O pai dele é como se fosse o meu pai, tem a tatuagem do pai dele na barriga. Meu pai era o melhor amigo do pai dele, quando o pai dele faleceu, ele meio que cuidou de mim, e ele é como se fosse meu pai, os meninos são como se fosse minha família. É minha família. Somos 5 irmãos, né, no todo. Contando com meu irmãozinho menor, minha irmã e mais 3 irmãos, e eu sou o 6º. E aí a gente, conversando numa viagem nossa, que a gente sempre faz todo ano para abrir a cabeça, para poder ver coisa nova, a gente estava de carro nos Estados Unidos viajando numa estrada, e aí eu falei com ele, cara, eu tô sentindo que tá vindo um novo movimento por aí, e esse movimento tá caminhando para o que você tá fazendo. Ele já tinha um curso de produção musical, voltado para DJs, chama Felipe Sene, e o curso dele é Make Music Now. De lá saíram vários DJs fodas, hoje produtores, o Vintage saiu de lá, o Cat Dealer saiu de lá, Felguk, cara, inúmeros, Jorge, Kush. E aí eu falei, cara, vamos caminhar por esse lado? Vamos abrir uma gravadora de música eletrônica, um selo, vamos fazer a música eletrônica ser o que o rock era, porque eu analisei, como eu falei anteriormente, o que aconteceu nos próximos 2 anos. Eu entendi que quem queria ter uma guitarra e ter uma banda naquela época, hoje ou quer ser rapper ou quer ser DJ. Por que isso? Isso é óbvio. Porque os pilares do rock morreram. Charlie Brown acabou, Chorão morreu, Champion morreu, se mataram, né? Enfim,
já não está mais nesse plano. Rodolfo do Raimundos parou, virou, canta agora música gospel, né? Se tornou evangélico. Cara, o NX acabou, o Forfã parou. Aí você vai, cara, e todas as bandas de rock pararam. E aí as referências de rock não existiram. A geração que vem sem referência. E quais são as referências atuais? Como tudo é muito digital. Os DJs fodas gringos, os Martin Garrix, os David Guetta, que a galera passou a ouvir pra caralho, tocar o tempo todo. E aí, falei, vamos fazer então um curso complementar ao seu. Nós tivemos a ideia, chamado Next Level, onde a gente ensina as pessoas que depois que elas estão produzindo, que elas já sabem produzir, a colocar o bloco na rua. E junto com isso vamos montar uma gravadora. Então a gente montou a Hub, que hoje é a maior gravadora de música eletrônica da América Latina. A gente está presente em 42 países, assinado na Sony Music. Dentro da Hub a gente fez os últimos 128 maiores lançamentos na música eletrônica do Brasil no último ano. A gente empresaria, isso é a nossa gravadora. Fora isso, a gente empresaria, que não tem nada a ver com gravadora, empresariamento, management, pela Boost, que é a nossa outra empresa, B-O-O-S-T, Boost Management, o Cat Dealers, o Evokings, o Kush, o Felguk e o Jorge. Fora tudo isso, a gente abriu uma outra empresa chamada Nova Booking, que a gente verticalizou o processo. A Nova Bookings é a empresa que vende os nossos artistas. E a gente é sócio do Vander, que é um cara que eu já conhecia. A gente entendeu que a música eletrônica ela já estava crescendo muito e ela estava atingindo os grandes palcos. Rodeios, festivais, festas de prefeitura. O Vander ele é o sócio majoritário, o Vander, o Felipe e o Toninho. O Vander é o criador e o majoritário da Workshow, que é a maior empresa do Brasil de eventos, que é a empresa que cuida de todos os sertanejos. Maíra Maraíza, Marília Mendonça, Zenato Cristiano, Henrique Juliano, todos os que vocês podem imaginar. Divide o mercado sertanejo em audio mix e workshows. O workshow é infinitamente maior. E fiz a proposta para eles serem sócios da gente na agência de booking, porque eu queria botar esses artistas em eventos maiores. E a gente debutou, foi o nosso primeiro evento grande com eles em Barretos, que é a maior feira agropecuária do Brasil, disparadamente, o ano todo, todos os rodeios, tudo gira em torno de Barretos, o famoso Barretão, reúne 150 mil pessoas por dia, no melhor dia e no melhor horário. Então, Cat Dealers tocou em Barretos, já tinha tocado em tudo que a música eletrônica já conseguia chegar. Rock in Rio, Lollapalooza, e tudo em palco grande, o dia mais lotado, mas a gente não tinha dado esse passo ainda. E a gente deu esse passo e tocou em Barretos, entre o Henrique Juliano e o Gustavo Lima, que era o melhor horário, era meia-noite e pouca, no melhor dia, que era sábado, que era o último sábado de Barretos, que é tido como melhor dia entre os dois melhores artistas. E aí, esse é meu braço de música eletrônica. Eu montei 3 negócios. Esse é um. O outro chama BPM, que é a batida por minuto, né? O BPM rege tudo no mundo. Você tem um BPM, a música tem um BPM, que é o tempo, a batida por minuto de cada ser vivo, de cada música, de cada som. E aí eu quis dar esse nome porque eu acho bem emblemático. A gente criei a BPM, junto com a BPM eu criei o selo. Então, a Hub é o selo de música eletrônica, é a gravadora de música eletrônica. A Boost empresaria os artistas que a gente acha que são mais relevantes da Hub. E a Nova vende. Aí aqui desse lado. Isso tudo para música eletrônica. E essa gravadora aqui minha é na Sony. Aí eu montei uma outra chamada BPM e assinei na Universal. A Universal, obrigado, vou usar. A Universal, deixa eu escrever aqui que é melhor, jogo rápido. Aqui, ó, desse lado aqui tem Sony. Minha letra é horrorosa, tá, galera? Horrorosa. Porque eu só uso essa porra desse WhatsApp aí, de celular, e aqui é Universal. Universal Music. Aqui, embaixo da Sony, eu tenho a Hub. Paralelo eu tenho a Boost. E paralelo eu tenho a Nova. Tá? A Hub é a gravadora. A Boost é empresaria. Vou resumir. E a Nova vende. Beleza. Na Universal eu tenho a BPM, não, vou por parte, tem o selo, para poder ficar igual ali. Um nome muito óbvio, né? Mas é porque eu quis fazer essa jogada. A Universal é uma das maiores gravadoras do mundo.
E aí, eles têm alguns selos pelo mundo. Motown, que lançou a maioria dos cantores de black music fodas do mundo. Stevie Wonder, uma porrada veio da Motown. Eles têm subselos. Isso funciona muito no mundo. E aí, a gente montou um selo, que é a Hub, de música eletrônica na Sony. E eu fui montar um selo de música urbana na Universal. Aí eu botei o nome do selo de O Selo. Óbvio, mas funciona. O Selo, que tem aqui a BPM, que tem aqui a The Booker. O que acontece aqui? São as mesmas, tá? Aqui é gravadora. Aqui é empresariamento. E aqui, venda. Beleza? Então, hoje, eu tenho essas duas empresas, a Hub e o Selo, que são gravadoras. Uma de música eletrônica e a outra de música urbana. Tudo que for música urbana. O que é música urbana? Hip hop, funk, melim, que é essa good vibe. Que mais? Reggaeton, é música urbana, mas aqui no Brasil não funciona muito, funciona o que vem de fora. Não existe um artista nativo daqui que faça reggaeton. Porque você precisa de um movimento. Nenhum som, ele existe se não tiver um movimento. O reggaeton existe porque existe um movimento muito, muito grande na América Latina inteira. Não só da América Latina, mas como também de alguns países da Europa. Aqui no Brasil não existe um movimento de reggaeton tão forte, se consumidores, mas não movimento. Então, às vezes, até tem artistas por aí de reggaeton, mas não chegaram a aparecer. Então, aqui, eu tenho uma gravadora de música eletrônica na Sony, eu tenho uma empresa que empresaria os melhores artistas da gravadora na Sony e uma empresa que vende esses artistas. Aí eu falei, vou fazer o de música urbana aqui, porque eu tinha demanda. Aí eu fiz o selo, que também grava, que é gravadora. O que é gravadora? A gente lança os artistas no Spotify, no Deezer, YouTube Music e por aí vai, Apple Music. O que é empresariamento? A gente empresaria os artistas que andam bem aqui, os que não andam bem, a gente simplesmente trata como gravadora, distribui, e aqui a gente vende os artistas que estão empresariados pela gente. É um ecossistema perfeito. Embaixo disso aqui e embaixo disso aqui, eu tenho as editoras. Aqui embaixo tem editora. E aqui embaixo tenho editora também. Fala. Qual a diferença entre empresariamento e empresariado? Empresariamento você cuida de tudo, do marketing, do clipe, da roupa, escolhe as ordens que você vai soltar a música, qual é a melhor música, quais são os programas de rádio que você vai fazer, televisão, os divulgadores, você faz o management, você cuida de tudo. E venda é só venda. Venda o cara simplesmente pega e vende. Ele pega o teu produto que está aquecido, liga para os contratantes e fala, tudo bem, eu sou o escritório que vende amelim. Então, você gostaria de fazer amelim aí na Feira do Tomate? Festa do Tomate, em Patins do Alferes? Pô, gostaria. E por aí vai. E também tem muita venda receptiva. Quando o produto está aquecido, você recebe muita ligação. De qualquer forma, quem faz isso é um booker. É uma empresa de booking e quem faz isso é um booker, que é a venda. E aqui, no caso, é a Nova Bookings. Ali só música eletrônica, qualquer coisa que não for música eletrônica aqui. E aí pintou uma outra parada que deu um nó na minha cabeça e eu comprei essa briga e falei, vou fazer. Que é o seguinte, no meio disso tudo aqui, eu sou um cara que odeia preconceito e existe um mercado muito preconceituoso no Brasil, que é o mercado da música sertaneja. Preconceituoso não com músicas, mas com pessoas. É um falso puritanismo de que pessoas devem ter um estereótipo, de que pessoas devem ser de um determinado jeito e isso é muito ruim. E aí eu comprei a briga, eu quis fazer uma artista de música sertaneja andar para provar para essa galera da música sertaneja que música não tem dono. Não existe uma porta para você abrir da música. Isso existiu, já até veio falando sobre isso. Há 5, 6 anos atrás existiam 4 ou 5 pessoas que comandavam isso, que eram os presidentes dessas gravadoras. Hoje em dia o mercado é democrático. Com o advento das plataformas de streaming, você pode lançar suas músicas, o YouTube você pode botar os seus vídeos e você pode fazer a tua carreira acontecer independente de uma gravadora. Você tem uma ideia? Esses 5 cabeças decidiam o que é ser a música do momento. O que é estar nos programas de TV, o que é estar na publicidade, o que é estar no cinema. Exatamente. A música que é ser da novela. Exatamente. E aí o mercado mudou pra caralho. Hoje em dia, o cara que cuida de música de novela é o Marcel, que é meu brother, que era produtor daquele evento que eu fazia, o Tirei Onda.
Hoje em dia o Raoni, que é diretor de alguns programas da Globo, é um cara que me liga pra falar, cara, quem que você acha que tá vindo aí de bom, independente de estar em gravadora, pra eu botar no meu programa, porque é um cara que a gente chamou pra dirigir o DVD da Anitta na época. As plataformas digitais, as presidentes do Spotify no Brasil, é minha amiga que estudou comigo no Santo Agostinho. Então, assim, não é porque eu os conheço, é porque é uma nova geração, com uma cabeça aberta e que pensa diferente. Então eu comprei a briga de fazer mais uma história aqui, que essa empresa não é minha, vou te explicar por quê. Escala 1, que é sertaneja. E aqui a gente faz uma chamada Lauana Prado. Vamos lá. O que é a escala 1? Eu tenho um contrato aqui de exclusividade na Sony por 5 anos, que eu só posso lançar os produtos de música eletrônica aqui. Eu tenho um contrato aqui na Universal, que eu só posso lançar os produtos de Urban aqui. E isso aqui não se encaixa nem aqui, nem aqui. Nem dentro do selo, porque o sertanejo não é Urban, e nem na Sony, porque o sertanejo não é música eletrônica. Porém, dentro da BPM, eu tenho uma sócia que tem um contrato comigo. Não é um contrato, na verdade, é um acordo de cavalheiros, é no fio do bigode, que ela não gostaria que eu fizesse nada por fora, se fosse sócio de outras empresas. Porém, a BPM hoje trabalha 100% em função do selo, dos artistas que a gente lança aqui. Como um artista sertanejo não cabe aqui, eu não teria como fazer, mas eu gostaria de fazer, eu não gosto de ficar acuado e não ter opção nunca. E aí eu resolvi fazer a Escala 1, porque a Escala 1 é uma empresa de 2 sócias, 2 mulheres, a Ana Paula e a Michele. A Ana Paula é uma história doida, parece novela. A Ana Paula é minha sócia também na BPM, cuida dos artistas, ela é coach psicóloga, então ela cuida da cabeça dos artistas, ela faz mediação de conflito. Quando algum artista está chateado com alguém da equipe, da banda, comigo, ela fala, cara, vamos conversar, porque às vezes o artista guarda e não fala. E no meio disso tudo, pintou a oportunidade de eu ser sócio da Lauana. E eu não pude ser porque com a Juliana ali na BPM, eu tenho um acordo que eu não posso ser sócio de nada por agora. Então eu presto uma consultoria para a Escala 1 e estou fazendo a Lauana do zero na Universal, só que por fora ela não tem nada a ver com o selo e nem com a BPM. Então ela é empresariada pela Escala 1, ela é vendida pela Escala 1 e ela é assinada na Universal direto, não é no selo que é da Universal. E aí, de um tempo para cá, eu tenho conversado com a Juliana, minha sócia, que não gostaria que eu fizesse nada por fora. Eu tenho falado para ela que assim como eu quero fazer, ela pode fazer. E aí ela está começando a pensar em fazer alguns outros artistas que ela acredita, me dando a liberdade de também ser sócio de outros. Muito possivelmente, ano que vem, eu vou ser sócio da Lauana. Hoje em dia, eu já sou o empresário dela, eu sou o manager dela, mas não me considero sócio desse escritório, porque contratualmente eu ainda não posso. Mas, a grosso modo, são as minhas 3 empresas e, juntando tudo isso aqui, eu tenho mais uma em cima, que chama Next Level. O Next Level, ele é o meu curso junto com o Felipe, que a gente tem 100 aulas, tem 80 gravadas, faltam 20, e a gente vai lançar em junho do ano que vem. A gente abriu uma turma inaugural, esgotou em 6 horas, 100 pessoas, deram até 130, porque a gente esqueceu de fechar, vender mais 30 cursos. Porque a gente acha que, cara, a gente acha que vocês são a nova geração, que o mercado está dando uma volta muito grande e a gente está no melhor momento do mercado fonográfico e audiovisual. Melhor momento. Vocês estão vendo o melhor momento. O que está por vir nos próximos 5 anos é o melhor momento do mercado fonográfico e audiovisual. Por alguns motivos. Porque o streaming, ele não serve só para música, ele serve para o vídeo também. Por exemplo, você jamais poderia ter um Portas dos Fundos há 5 anos atrás. 7, 10 anos atrás. 10 anos atrás era impossível. 5 começaram. Talvez eles retenham mais audiência do que muito canal da Globosat, do que Multishow, do que muito canal fechado que a gente paga pau. Eu acredito nessa revolução, eu vivo essa revolução, para que a gente consiga dar voz para uma nova geração. E o que me move é exatamente isso, são vocês, são pessoas novas que querem falar, que têm algo para dizer e que não querem fazer parte de um status quo que te falaram que você é obrigado a fazer dessa forma, que você tem que fazer assim, que só tem esse caminho. Não, existem milhares de caminhos para você chegar onde você quer e isso me move diariamente. Então eu fiz esse curso porque esse curso a gente ensina exatamente isso. A gente pega toda essa galera que já produz, que já quer botar o bloco na rua e ensina a fazer. É meio que um Mr. M da música. A gente desmascara todos os mitos e fala, olha, você pode, olha só, o caminho é esse. A gente ensina a fazer. E lança ano que vem, mas nessa turma inaugural é muito gratificante, porque a gente vendeu por um preço, pela metade do preço do curso, porque era uma turma inaugural, então a gente também queria aqueles alunos para poder trocar com eles. Uma das pessoas me mandou essa semana um inbox com um extrato assim, de uma transferência de uma conta dele,
Aí eu falei, que porra é essa? Fui olhar e aí tava lá, 47 mil reais. O que significa isso? Uma dessas pessoas que estão fazendo curso, que a gente ensinou, o beabá, que a gente passou, que a gente sabe, que a gente falou, você pode, vai lá, você não depende dos caras que mandam, porque esses caras que mandam não mandam mais. Foi lá, botou o bloco dele na rua, lançou a música dele, não sei se vocês conhecem, chama Cante Por Nós, uma música do Vintage, com o Breno Miranda e o Kush. Essa pessoa, no caso, é o Breno Miranda. E essa música rendeu para ele, num trimestre, 47 mil reais. Quer dizer, ele, digitalmente falando, esse é um cara que, por exemplo, há tempos atrás não conseguia viver de música, porque ele é um songwriter, ele escreve e canta, só que ele não tem uma banda. Então como é que ele conseguiu botar isso para fora? Então, através da música eletrônica. Ele é o cara que canta a voz da música que o Kush e o Vintage produziram juntos. Como é que ele conseguiria botar isso na rua? Através de um CD físico. Só que ele só tem uma música. Como é que ele ia botar um CD físico numa música? Não ia botar. Hoje ele pode botar, porque você pode upar uma música só no Spotify. O universo digital do Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma. Então o universo digital trouxe pra gente uma outra perspectiva de vida, de mundo. E vocês estão vivendo isso. Se você errava antigamente um clipe, jogava o rolo inteiro fora. Era muito dinheiro. Hoje você deleta e faz de novo. Então a gente vive num mundo muito melhor e eu queria passar para vocês essa dose de otimismo, de que vocês estão na melhor fase desde que eu nasci, desde que eu tenho 35 anos, desde que eu me entendo por gente, do mercado fonográfico / audiovisual. Dito tudo isso, que eu falei pra caralho, queria abrir para algumas perguntas aí, entender quais são as dúvidas de vocês, que gostariam de saber. Se é que tem dúvida. Como você conheceu Melim? Melim, eu estava no escritório antigo que eu tinha com essa minha ex-sócia, era num complexo empresarial ali, na Barra, e aí o Bruno, que hoje é meu sócio, que é um grande amigo meu, o Bruno que é cantor do Sorriso Maroto, vocalista, ele é meu sócio também, no projeto da Melim, inclusive. E ele cuida da parte de musical, junto com o Lelê. E a gente falou, cara, eu fui comer uma parada lá, tava saindo do escritório, fui comer ali mesmo, num complexo, tinha uma lanchonete. E aí ele tava lá sentado, falou, pô, senta aí, vamos conversar. Aí eu sentei, trocando ideia, aí eu falei, cara, tem uma banda que eu acho foda, Melim, que tá no Superstar, mas vai ser aquela mesma merda, né? Eles vão sair, vão assinar com a Som Livre, vão ficar lá um tempão presos, a Som Livre não vai fazer nada. Ele falou, tu não vai acreditar. Eu que botei eles no Superstar, e é isso mesmo. O Som Livre não tá fazendo porra nenhuma. Aí eu falei, então faz o seguinte, cara, vamos deixar dar 6 meses, o contrato da Som Livre vai acabar. Aí você me procura, aí a gente tenta assinar eles na Universal, fazer um alvoroço. Deu 6 meses, cravadinho, ele me ligou, a gente se encontrou, a gente conversou, a banda falou, caralho, que foda, vambora. Levei eles na Universal, através de um outro artista chamado Mumuzinho. O Mumuzinho foi lá, que adorava eles, porque de vez em quando eles iam nos pagodes que o Mumuzinho fazia. E o Mumuzinho, na época, estava muito bem na Universal, então ele chegou lá pro presidente na época, que tinha acabado de chegar. Hoje o Paulo, presidente da Universal, é meu amigo pessoal. Se fala todo dia, várias vezes por dia, de frequentar a casa. O presidente da Sony, meu amigo pessoal. Mas nessa época, esses 2 presidentes estavam entrando, os presidentes antigos estavam saindo. Então, eu não conhecia os 2 ainda, conhecia toda a hierarquia abaixo deles. Então, precisou de pontes. Isso eu estou falando de 2 anos atrás, quando a gente começou essa conversa com a gravadora. E o Mumuzinho apresentou lá para o Paulo, de lá para cá, aí eu toquei, nosso escritório, né, a nossa equipe de marketing. E foi isso. E aí a gente começou a fazer todo o trabalho de base, de unificar as redes sociais, de levar sempre para a música, de buscar bons repertórios, porque na música tudo começa com a música, né? As pessoas tendem a achar que a música é somente mais um pilar dentro da vida de um cantor. Não, na música, a música é tudo, a música é muito mais do que somente um pilar. Tudo tem que ser em volta da música. Eu já vi muito projeto, muito artista chegando com malas de dinheiro e não tendo música. Isso não vai adiantar de nada, é mais fácil você não ter dinheiro nenhum e ter uma boa música. Você vai conseguir andar dessa forma muito mais do que o cara que não tem uma boa música e tem uma mala de dinheiro. É isso, foi dessa forma que eu conheci a Melim. Cara, na verdade a música ela é dividida em 2 partes. Tem a música e tem o negócio da música. O negócio da música é completamente diferente da música. Se você quer fazer música, você pode fazer o que você quiser. É igual teatro. Você pode chegar ali, botar um chapéu no chão, ficar fazendo, né? Cria um monólogo, faz um stand-up, você vai fazer. Agora, se isso vai ser bom, se isso vai funcionar para o momento, para o mercado, aí já são outros 500. Então a música é a mesma coisa, você pode fazer o que você quiser. Agora, se aquilo está dentro do que o mercado naquele momento está precisando, e o que significa que o mercado está precisando? Nem sempre é o que está rolando, é o que vai rolar ainda. Nesses casos, cara, você tem que entender primeiro com o artista, eu jamais vou corromper nenhum artista que eu trabalho. O que é isso? Passar por cima da verdade dele.
Mas o ideal é que você pegue a verdade dele e tente adaptar para o comercial, se ele quer viver de música, se ele quer estar no negócio da música. Se ele não quiser, aí ele faz o som que ele quiser da vida dele. Eu não acredito nos extremos, tá? Eu não acredito que a pessoa que vai fazer só o que ela se realiza e aquilo ali não funciona para o mercado, e também não acredito na pessoa que vai fazer só o que funciona para o mercado e ela tá zero realizado. Alguma hora isso vai estar muito desgastado, isso vai estar muito esticado, essa corda vai romper. Sei lá, talvez falte um pouco de senso crítico para ela entender que cantora ela não vai ser. Ela pode talvez trabalhar com música, ela pode ser uma manager, ela pode ser uma musicista ou um musicista. Ele pode ser um cantor, não vai ser, ou ele vai passar uma vida inteira tentando e se frustrando. Então a gente tem que tentar também se colocar na frente do espelho e ter um pouco de lucidez, sabe? Porque dentro do mundo que a gente vive, a gente tende a não ter lucidez. Essa ideia de que a gente pode tudo, ela é verdadeira. A gente pode tudo. Mas você precisa de um mínimo. É a mesma coisa que você falar para um cara, você vai produzir, você vai conseguir produzir. O cara não tem mão, não vai produzir. Aí ele vai contratar alguém para fazer por ele. Então assim, sempre dá. Mas é um caminho, irmão, absurdamente mais difícil. Então você tem que ponderar, é como tudo na vida. Não deixar a parte lúdica da coisa falar mais alta do que a comercial, porque a lúdica sozinha não funciona. E a comercial vai te dar a possibilidade de você trazer o lúdico junto. Você entende o que eu tô falando? O lúdico é a poesia da história, é o que é a música, é a produção, é o teu amor, é o show, é o palco. Isso é o lúdico. E o comercial é a parte chata, é você entender que você tem que se encaixar num nicho. Quando você vai no mercado, você não vai comprar comida, você não vai lá na seção de, eu quero comprar refrigerante. Você não vai buscar um refrigerante na seção de macarrão. Então é a mesma coisa, existem prateleiras dentro do mercado musical, você tem que se encaixar em alguma delas primeiro. E aí por ali você vai crescer tanto que daqui a pouco você vai ter o seu próprio stand no meio do mercado. A Anitta, ela teve que vir pelo funk, hoje ela cresceu e ela é Anitta, independente do ritmo, do segmento musical. O Luan Santana entrou pelo sertanejo, hoje ele é o Luan Santana, independente do ritmo. O Thiaguinho, ele veio pelo pagode, e aí ele é o Thiaguinho. Então existem artistas que eles cresceram tanto que eles transcenderam o nicho deles, mas você tem que entrar por alguma porta. Não existe você querer abraçar o todo. Não, no meu caso não. No meu caso eu só quero trabalhar com música e com coisas correlacionadas à música. Então, vou dar um exemplo. Se amanhã ou depois aparece pra mim alguém, um artista, que é um puta youtuber e ele tá me contratando, ou ele quer que eu empresarie porque ele quer caminhar para a música, ok. Agora, se ele é um youtuber, ele quer, ser um ator, não vou trabalhar com ele, porque não é o meu propósito. Se ele é youtuber e ele quer daqui a pouco virar político, porque hoje o Whindersson poderia se eleger tranquilamente, que ele quisesse. Mas, eu não ia me propor a isso, porque não é o que eu acredito, sacou? O que eu acredito, o meu propósito é dentro da música e dentro do marketing, que acaba que conversa, né? Mas eu não faria outros artistas. Já me procuraram milhares de vezes, atores, atrizes, modelo, youtuber que quer continuar sendo só youtuber, mas eu não acredito que eu vá conseguir fazer um trabalho de corpo e alma. Resultado eu vou conseguir dar, porque o mecanismo é quase igual, mas eu não vou estar ali amarradão. Mas independente disso, eu entendi sua pergunta. Se DVD funciona, DVD físico não funciona, não existe mais. E daqui a um ano não vai ter mais nem nos carros. Acabou, morreu. Agora, o conteúdo audiovisual está muito em alta e vai estar cada vez mais. Por quê? Eu até falei isso no Musicalizando agora há pouco tempo. É como se fosse o seguinte, cara, o artista, para você poder entender o que um artista você não consegue olhar ele em partes. Você não consegue escutar uma música sem que você veja a imagem dele. Ou você não consegue só ver sem escutar. Imagina um clipe sem a música. Não vai funcionar. Ou você só olhar pro artista, botar ele sentado aqui e ficar olhando. Você não consegue entender o que ele é. Você precisa do lifestyle dele, do dia a dia, que é o que eles fazem hoje através das redes sociais. Eles mostram o que eles são, no âmago, na verdade deles. Cada rede social tem um propósito. Por exemplo, o Instagram é para ser uma coisa mais intimista, os stories mais intimistas ainda, o Facebook é uma coisa mais institucional, o Twitter é uma coisa mais de debate, e aí eles usam as redes sociais para se humanizar. Existe um outro pilar, que é o pilar musical, que ele passa a mensagem dele através da música. Existe um outro pilar, que é ele, enquanto pessoa.
aqui, os ideais, os propósitos, que está por trás da música, a mensagem que quer ser passada. Porque eu também não acredito em nenhum artista que não tenha uma mensagem para passar, que está ali só por diversão. Não acredito. A não ser que o propósito dele seja a diversão. Eu sou um artista igual Mamonas Assassinas, que quero viver por diversão. Eu quero passar para o mundo, a minha mensagem é passar que se você se diverte, você é feliz. Aí beleza. Esse é o propósito, essa é a mensagem. E você tem o principal, assim, junto com a música, né? Para mim o principal pilar é a música, mas junto com ela é o vídeo, que é o audiovisual. Porque o audiovisual, além de gerar muita receita para as gravadoras, para os artistas, através das plataformas de streaming, ele vem de uma forma mais completa. Igual o cinema antigamente, cinema mudo, né? Você via, você não ouvia. Então é a mesma coisa. Hoje, quando começou a ouvir, quando começou a ter cor, aí você teve a foto inteira, você olhou de cima. Quando você vê um clipe fodaraço de um artista, quando você vê um filme, um documentário, você consegue ter ideia da foto toda. Não só da cantora, mas também da pessoa, do lifestyle, da performance e por aí vai. É de extrema importância, de extrema. Hoje, por exemplo, na Melinha, eu tenho um case que é o seguinte, a gente vai lançar um clipe para cada música e não importa, a gravadora querendo ou não, a gente vai pagar do nosso bolso, porque a gente identifica que o clipe, ele vem, a gente vai soltar agora, inclusive, em janeiro, a gente gravou um audiovisual lindíssimo, porque a gente identifica que as pessoas andam muito carentes, né? O mundo é muito líquido, né? Antigamente os produtos eram sólidos demais. Você vê, até hoje, Roberto Carlos é Roberto Carlos, até hoje, enfim, morreu já, e Tim Maia é o Tim Maia, o Cazuza é o Cazuza. Hoje, você vê gente aparecer e sumir em um ano, principalmente os hits de carnaval, né? Metralhadora, essas porra. Só que isso é porque tá tudo muito líquido. As relações são líquidas, a música tá líquida, a arte tá líquida, tá tudo bordando, né? Não tem nada muito sólido. Por isso. Porque as pessoas não se preocupam em passar uma mensagem, elas não se preocupam em ser coesas, em ter integridade, em que a música converse com a persona, que converse com o vídeo, que converse com a roupa, que converse com a atitude. E eu acho que quanto mais você tiver essa integridade, mais sólido você... Os artistas que eu trabalho, Anitta tem uma integridade absurda, Melim tem uma integridade absurda, Kush tem, que a Dillers tem, Lauana tem. Então assim, você vê da imagem, você nunca vai ver a Lauana, por exemplo, cantando em inglês. Porque você dá um nó na cabeça da galera que segue ela. Porque ela é essencialmente uma sertaneja. E o sertanejo é do sertão do Brasil, por mais que copie o country americano. Não tem como, não funciona. Assim como você nunca vai ver eu fazer uma marcha de funk patricinha, porque eu não acredito que o funk é um movimento de comunidade. A Anitta morou na Hora Gurgel, se fudeu pra caralho, veio da favela mesmo. Não só de uma comunidade, ela morava numa comunidade, mas ela frequentava baile funk de favela. Por isso que hoje ela pode falar com toda a propriedade do mundo. Então, o que acontece hoje em dia é que as pessoas estão falando uma coisa e fazendo outra. Cara, uma coisa muito bacana que eu queria deixar aqui, só pra encerrar, é o seguinte. Cara, talvez seja a mensagem mais importante que eu vou passar pra vocês aqui. Marketing, publicidade, o audiovisual que vocês estão aqui hoje, né? Essa é uma classe disso. Isso não é inventar. Isso não é você tirar de uma cartola um coelho. Isso não é marketing. O que te falam que é marketing não é marketing. O que te ensinam. O que é o marketing? O marketing é você fazer a coisa parecer mentira. Isso não é, isso é mentira. Isso é uma mentira. O marketing é você potencializar a verdade daquele produto. Se ele não tiver uma verdade, fudeu. Seja um produto físico ou um ser humano, uma música ou um filme, um vídeo, uma peça. Não adianta nada você botar um slogan, mate leão, é o mate mais saudável do mundo, se na essência não for, porque uma hora vai dar merda. E o principal, as pessoas do outro lado sabem que não é. Não é. Sacou? Não é. A Dolly, por exemplo, Guaraná Dolly, apesar de toda a merda que aconteceu com o presidente da Dolly lá, com o dono, tem acontecendo, né? As roubalheiras e tal, ele é um cara que se colocou como a quinta categoria de Guaraná. Ele não falou, o Guaraná Dolly é pica. Não, ele falou a verdade. Você quer um Guaraná mais barato, mas que não vai passar vergonha? Vai no Dolly. É esse. Bem mais barato e que não vai te fazer passar mal? Vai no Dolly. É isso. Não adianta nem querer inventar. Marketing não é inventar. Marketing não é você falar, olha, o fulano ali é fodão inventar. Isso é mentira, isso não é marketing. As grandes empresas de marketing falam isso, os professores de marketing falam isso, né? Marketing é o seguinte, você pega isso aqui e você vai fazer aquela pessoa ali acreditar que isso aqui não é uma caneta, que isso aqui é uma cadeira. Mentira, isso é mentira, gente. Isso é mentira. Isso não é marketing. Isso é mentira. A palavra é mentira. Então, só para vocês entenderem isso, cara. O marketing nada mais é do que você identificar o potencial, a essência daquele produto e botar uma lupa em cima dele, assim, para que
mais pessoas vejam, explorando os melhores lados daquilo. Você pode, obviamente, omitir os piores, as coisas ruins. Tudo aquilo que não deve ser dito, né, que não tem que ser dito, não precisa ser dito. Se você tem algum problema com aquele produto, você não vai exaltar isso. Mas se você está exaltando que essa tampa aqui é foda, porque ela prende e nunca mais solta, isso tem que ser verdade. Você não pode estar inventando isso. É isso. E, cara, espero que vocês tenham curtido, que eu tenha conseguido de alguma forma ajudar aí na vida, né? Nas ideias. E vocês têm meu Instagram aí, porque ele já passou. Eu sou super acessível. Tem uma galera que trabalha comigo que de vez em quando olha também. Se quiserem perguntar alguma coisa lá, às vezes eu não consigo responder na mesma semana, mas eu compilo e vou respondendo em bloco. Assim, um por um, mas eu pego um dia e paro 2 horas do dia e vou respondendo. Então, é porque eu falo isso porque às vezes, porque, cara, esses dias aí quase que o maluco me bateu, porque ele me mandou uma música pra eu ouvir, eu falei que eu ia ouvir, aí passou uma semana eu não ouvi. O maluco veio, porra, no WhatsApp xingando a última geração da minha família. Eu falei, cara, eu não tive tempo. Então, assim, podem me perguntar e falar e o que for, e aí, assim que for, à medida que eu for tendo tempo, eu vou trocando ideia, vamos falando. Cara, eu quero pedir uma parada só. Vamos fazer uma fotona todo mundo junto? Podemos?